Vamos dar início a mais um podcast. É um assunto que eu acho que muita gente nem tem conhecimento, mas que vai se identificar e muito, né? É um fenômeno chamado Síndrome da Impostora, que é basicamente quando a gente se auto-sabota, né? E a gente vai falar mais profundamente sobre isso, mas já dando um spoiler sobre o assunto. E eu vou pedir para minhas convidadas se apresentarem. Pode começar, Fer? Bom, primeiramente, obrigada por esse convite, Flá. Eu tenho muito carinho e muito feliz por estar aqui. Sem dúvida nenhuma, esse fenômeno também já me abraçou. Às vezes me abraça, mas sem dúvida nenhuma, aprendi a lidar com algumas situações que me fizeram sair dessa autossabotagem, né? Hoje eu sou aqui como profissional psicóloga, clínica, especialista em relacionamento e principalmente para acolher as mulheres no pós-parto. E tô muito feliz por esse convite. Olá, eu sou a Agnes. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar outras mulheres, porque eu também fui ajudada. Eu venci a síndrome da impostora e hoje eu sou fundadora da minha agência de marketing que chama Aura, que a gente tem como propósito impulsionar pessoas e negócios. E muito obrigada. Espero que seja um momento muito agradável. Sim. Vai ser. Vamos começar, Fer, com uma definição simples, objetiva, mas para as pessoas entenderem mesmo do que se trata esse fenômeno. Olha só, nada mais é que a sensação, o sentimento de você não ter capacidade, não se sentir capaz de algo. Né? Eu acho que tem alguns pensamentos ou algumas perguntas que a gente pode fazer para as pessoas se situarem ou até se sentirem familiarizadas, né? Em algum momento você fala, isso não é para mim. Vai fazer alguma coisa ou é convidado para um evento ou para dar uma palestra, o que já aconteceu muito comigo, falar, mas eu não tenho capacidade, eu não sei o suficiente. Eu vou ter que me preparar mais. Ou então recusa muitas vezes esse convite. Ou acha que talvez é porque você tem contatos. Por isso que você está se beneficiando com esse convite. Ah, eu estava no lugar certo, na hora certa. Algumas perguntas são questionadoras para a gente poder sinalizar. Então, nada mais é que esse sentimento, essa sensação de incapacidade, de não merecimento. Teoricamente, seria... De uma forma muito simples, seria isso. Esse fenômeno, ele abraça não só as mulheres, mas 80% de nós mulheres sentimos isso. E acredito que a gente vai poder aprofundar o porquê que nós mulheres sentimos isso. Mas isso não é só unicamente das mulheres. Há homens também que são pegos pela síndrome do impostor. Então, não é exclusivamente feminino, mas a maior parte. Tá? E tá essa sensação, esse sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não sou boa o suficiente. Seria isso. E esse sentimento vem de diversos gatilhos, né? Que eu acho que é o que mais a gente vai abordar hoje. Falar o que gera mesmo esse sentimento. E eu acredito que quando você fala assim, quando você é convidado para dar uma palestra e falar, será que eu sou capaz? Eu acho que o gatilho dessa questão é muito o medo do julgamento, né? Porque por mais que você saiba que você está preparada, e se no momento me der um branco? E se me fizerem uma pergunta que eu não sei responder? O que vão pensar de mim? Vão duvidar da minha capacidade? Eu acho que é muito um gatilho, né, Fer? É quando coloca a gente em evidência. Sim. Quando a gente está em evidência, a impostora, ela fica rodeando. E acho que uma frase também que é muito legal, assim... é sorte. Uhum. Nunca é pelo merecimento do conteúdo. Principalmente as mulheres, no caso... é porque é bonita... é porque vai enfeitar, né? Mas é charmosa. Então, nunca é pela nossa competência. Então, a gente tem que ficar fazendo essas perguntas internas. E nesse caso também que a Agnes citou, entra dos principais motivos, tanto para a questão de ser predominante nas mulheres e de se sentir incapaz, que entra também no que a Fer citou de ser predominante nas mulheres. Por quê? Porque vem do machismo estrutural, né? A mulher, ao longo da vida, ela foi se
sempre colocada como, assim, a sombra do homem, né? Pra cuidar. Então, e o homem sempre em evidência. Então, quando a gente é colocado em evidência, vem essa questão, esse sentimento. Por isso que é muito mais predominante nas mulheres do que nos homens, né? Exatamente. Essa é uma das causas por que 100%, não 100%, mas 80, 90% das mulheres sentem. Porque é algo que uma sociedade foi construído. Então, assim, teoricamente, nós fomos doutrinadas para cuidar. Teoricamente, o nosso lugar é esse de acolhimento, de mais empatia. A nossa cabeça, enquanto mulher, ela funciona completamente diferente do homem. Eles são mais objetivos, práticos. Tem até, para provar isso, que dentro de. Eu não lembro que autora, mas ela relata. Por exemplo, nós vamos pleitear uma vaga. Muitas mulheres, elas vão lá ler os requisitos para entrar para aquela vaga. Se ela não preencher 100% desses requisitos, ela já não se candidata. Homem não. O homem, se ele tiver 30, 40% do que tá pedindo ali, ele vai de cabeça, ele encara desafio. Porque eles sempre foram encorajados. Eu sempre trago isso dentro dos meus atendimentos. Porque se a gente observar o que é definido para nós mulheres desde pequenininha nas brincadeiras, entra numa loja de brinquedos e vê o que tem para mulher. Boneca. Exato. E não Boneca. A mulher pula, né? Se a menina era espoleta, isso aí é brincadeira de menino, vai sentar, bons modos. Exatamente. E para os homens, é profissão, é esporte. É sempre algo ligado a desafio, a sair desse lugar de cuidado, de comportamento bonitinho e se desafiar, é ir pro mundo. E eu digo mais, não só a menina não é só educada para ser a mãe, né, a bonequinha ali, né, ter a boneca como brinquedo, mas também a indústria da beleza e dessa cobrança, né, vem muito cedo, porque você entra também, os brinquedos de menina é pulseirinha, montar pulseirinha, é maquiagem, é você maquiar a outra. Então, mais uma coisa que entra na questão da síndrome da impostora, né? De você não se sentir o suficiente. Porque você tá sempre buscando. Eu vi esses dias uma pesquisa que diz que não vou saber o número exato, mas a grande maioria das mulheres não se sentem bonitas o suficiente. Enquanto a maioria, assim, disparada dos homens, disseram que se sentem, sabe? E isso também vem dessa cobrança desde cedo, desde quando é uma menininha, de se maquiar, de ter usar que uma se arrumar, um acessório, né? Exatamente. Então, a causa de prevalecer maior, né, no maior número de mulheres, é justamente essa sociedade machista. É que essa pré-definição de que esse é o meu lugar enquanto mulher e esse é o lugar enquanto de homem. E isso, não só falando em termos sociais, mas se a gente olhar hoje, né, dentro das empresas, sempre foi muito, muito enaltecido um cargo para homens, onde eles ganham mais, onde eles têm mais oportunidades do que para mulheres. Por incrível que pareça, eu tava assistindo um vídeo ontem. Tem acho que você deve saber, viu, Agnes? A Duda Vieira, ela fez muito legal. Ela fez um vídeo entrevistando 15 pessoas e contando uma história. Resumidamente, essa história é que um menino, filho de um homem, vai para uma entrevista de emprego numa empresa muito conceituada, mais ou menos isso. E o pai tá levando ele. E o pai está com ele no carro. Aí ele recebe uma ligação de um CEO da empresa, de uma empresa, dizendo: filho, boa sorte, vai dar tudo certo. Aí as pessoas ficaram cri, né? Como assim? Como que o pai ligou pro menino, sendo que o pai estava junto? Era a mãe. Era a mãe dele. Ou seja, como nós também, por ser mulheres, temos a ideia de que esse lugar de CEO de uma empresa é masculino. masculino. Ninguém parou para pensar que estrutural. era a mãe.
E era a mãe ligando. Hoje eu faço a parte comercial da minha agência e eu faço a negociação. E aí, quando eu vou negociar com homens, né, eles já chegam achando que vão, né, vão conseguir a condição que eu quero. E aí, quando a gente faz o que tem que ser feito, né, em qualquer mesa de negociação, se é mulher, nossa, vai ser chato, hein? Vai ser dura, hein? Mas assim, se é braço de força, né? Forças, tipo assim, Tá se achando. tá se achando, é metida. Agora, se é um homem, nossa, o cara é foda, hein? Uhum. Negociador, que cara foda. Não diminui o valor nem a pau, que cara foda. Agora, se é a gente, nossa, lá é difícil, viu? Lá é difícil, é chata. Então, a gente vê exatamente isso. Eu não estou acostumado a ver a mulher em evidência. E quando a gente faz algo exatamente como o homem faz, a gente é metida, a gente é arrogante. E é justamente isso que a Flávia falou do julgamento. Mas a questão é, como que a síndrome da impostora, ela vem, ela toma conta. Você tá achando que se protege. Você acha que se esconder, negar uma oportunidade, jogar esse merecimento ou essa capacidade no outro, no externo, se auto-sabotar é uma forma de proteção. Mas a síndrome da impostora, ela não ameniza esse sentimento, ela potencializa. Então, estar em evidência não é justamente só não ter o julgamento, mas é não mostrar sua vulnerabilidade. E como assim, eles vão revelar que eu sou uma farsa. E a gente fala muito da síndrome da impostora na questão do não fazer, né? Não tomar iniciativa. Mas uma coisa que veio na minha mente agora, por exemplo, às vezes eu gravo um podcast e, assim, eu achei incrível, foi muito legal, eu fiquei super feliz e animada. Deu tudo certo, foi do jeito que eu queria. Depois que passa, eu falo, será que foi do jeito que eu tô pensando mesmo? Será que vai entregar? Será que as pessoas vão gostar? Não é coisa da minha cabeça, não fiquei empolgada? Então, eu passo muito por essa questão de me sabotar no pós também. E depois, por exemplo, eu entrego um material para um paciente. Aí, por algum motivo, esse paciente deixa de ser meu. Não segue ali. Aí, depois, eu vou e abro aquele material. Eu falo, caramba, eu entreguei muito, sabe? E eu tava duvidando, eu tava achando que era minha culpa que esse paciente deixou de seguir, né, com o acompanhamento. E eu falo, não, realmente, eu dei meu melhor. Foi muito bom o que eu fiz por ele, entendeu? Não tava. Não dependia só de mim. Acho que é um questionamento que a gente tem, assim, mesmo quando dá certo. É uma autocobrança excessiva. Eu acho que a autocobrança é um dos gatilhos que a gente pode falar sobre esse fenômeno, né, Fer? Sem dúvida nenhuma. Não só a autocobrança, mas essa sensação de que eu não sou suficientemente boa, eu não estou preparada totalmente. A evidência tá ali. Você entregou. E sabe o que pega mais? Porque nós aprendemos a se responsabilizar pelo sentimento do outro, pelo comportamento do outro. Pelo resultado do outro. Exatamente. E não necessariamente só depende, ainda mais na tua profissão, na minha profissão. Não, é uma dinâmica ativa. Eu nunca dificilmente eu chamo os clientes de pacientes, porque eu sempre pontuo, é um processo ativo. É 50% da minha responsabilidade, 50% do outro. Se ele achou que a tua metodologia, a tua forma de trabalhar, o que você acredita que vai funcionar, dá muito trabalho pra ele vira as costas e vai embora. Ou até mesmo, ele se sabotou, ele passou por um episódio desse de impostor, né, de impostora, achando que não ia conseguir fazer aquilo mesmo antes de tentar. E acaba desistindo. Isso entra muito na questão também da fertilidade, por ser um caminho, assim, né, que gera muita insegurança, né? Então, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado também. Que às vezes a pessoa desiste, não porque não foi bom o que você entregou, mas porque às vezes ela acha que ela não vai ter capacidade de conseguir aquilo. Isso que você falou, Flávia, é muito legal, porque eu descobri que existia esse fenômeno da síndrome da impostora pela Rafa Brits. Eu estava num ambiente totalmente machista, que era a empresa que eu trabalhava, e as oportunidades nunca chegavam para mim.
Ai, agora vai ser o gerente tal, agora vai ser o fulano, o ciclano. Eu nunca chegava e eu já tava pensando, putz, nossa, eu devo ser ruim mesmo, assim, sempre fazendo curso e sempre melhorando e estudando o tempo todo e nunca era na minha hora, nunca era boa o suficiente. E aí um dia eu vi a Rafa Brits falando sobre isso e falei, gente, peraí. Opa, o que que é isso? E ela trouxe uma palavra muito legal que eu uso para a vida, que é o empacar. Eu estava empacada. Quando a gente empaca, provavelmente a gente está pelo fenômeno da síndrome da impostora. E aí eu comecei a olhar e falei, não, realmente, peraí, eu estou num ambiente machista. Então, já tenho sinais para estar com a impostora. Eu tenho evidências, eu tenho resultado, eu tenho números. Opa, peraí. Aí eu comecei a olhar com outro olhar para mim. E aí foi assim uma transformação na minha vida, quando eu entendi que não era sobre mim, que era sobre o mundo que eu estava imersa. E aí tudo muda. Eu tive transição capilar, então eu usava o meu cabelo liso por achar que eu ia parecer ser mais séria para ser uma gerente. Eu usava roupas que eu não gostava para tentar ser padrão para ser uma gerente. Eu queria estar em lugares, por exemplo, só para tentar uma posição. E aí, assim, então, realmente, quando você entende o que é a síndrome da impostora, você destrava todas as áreas, assim, da sua vida. E aí, isso é muito legal, porque eu também, no meu trabalho, eu consigo fazer isso. Porque às vezes eu tenho algum cliente que a gente está lá com o planejamento, a gente vê que tá difícil, porque eu falo, opa, peraí, que você tá com a síndrome da impostora e tento trazer, tirar elas dessa inércia. Então, eu também uso tanto na minha vida pessoal, entender quando a impostora tá com os meus clientes também. Quando eles estão ali desistindo, às vezes é porque eles estão ali com o fenômeno da impostora. Ah, Gris, e aproveitando que você está falando um pouco da sua experiência quanto a isso, eu queria saber o quanto que a questão do racismo influenciou, foi um gatilho para você na síndrome da Com impostora. certeza, números, 80% mulheres, e a gente pode colocar aí que eu acredito que todas as mulheres pretas vão ter síndrome da impostora, porque a gente sempre foi colocado num lugar que não é para ser evidência. Sempre foi ali só mais escondida, por trás, nos bastidores, sem voz. Então, a síndrome da impostora ela já é difícil para a mulher. Para a mulher preta, muito mais, porque a gente não tem representatividade. Então, por isso, tão importante a gente falar sobre diversidade dentro das empresas. Porque, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, eu não via ninguém CEO. Eu não via ninguém dono de empresa. Eu não via ninguém assim chegando nos lugares e falando. Então eu me imaginava que eu não poderia ser também. Então por isso que a gente fala sobre a representatividade ser importante. Hoje eu falo muito isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais, porque eu quero encorajar outras mulheres para que elas também possam entender que dá para a gente desbloquear. Acho que a Fer vai poder falar que não é uma coisa que some, tá? Não é porque eu venci que a gente não teve, né, Fer? É uma luta É constante. uma luta constante. Eu acho que o segredo é você identificar. Opa, estou. Eu até tive um caso que eu vou contar para vocês, que eu abri uma empresa e aí a gente foi, crescimento e tal. De repente eu recebi um WhatsApp que era de uma pessoa, assim, muito bem posicionada na cidade, um médico conceituado, mais de 25 anos de carreira. Eu olhei, eu falei, gente, o que ele quer comigo, né? Meu Deus! Eu fiquei com medo de abrir o áudio. Eu juro por Deus, eu fiquei umas 2 horas assim, gente, o que tem nesse áudio? É um medo. Eu tinha medo de abrir o áudio, porque eu tava com medo do sucesso. Ele queria o meu trabalho. Eu achei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Como que eu vou conseguir fazer o marketing de um médico tão bem conceituado? E aí eu entendi que eu estava diante desse fenômeno. Eu encarei, eu abri esse áudio e hoje ele é um dos meus melhores clientes. A gente tem uma relação super agradável. Cuido das redes sociais, do trabalho dele. A gente está fazendo coisas super diferentes dentro do marketing médico. E foi isso. Se eu não tivesse identificado que eu estava sobre a impostora, talvez o áudio dele estaria até lá. Silenciado até hoje. Até hoje, exatamente. Gente, assim, não é um fenômeno que você cura, porque não é uma doença.
né? É muito emocional. Ah, Fernanda, mas da onde vem isso? Cara, infelizmente da nossa história, da nossa infância. O que acontece na infância não fica na infância. Eu sempre trago isso para os meus clientes. É a forma como você foi validada ou invalidada, a forma como depositaram excesso de cobrança em você, ou fizeram você entender que você não faz mais que a obrigação. E que você só faz isso, você só estuda. Inclusive, eu tava pensando que sempre que é uma condição emocional, né? Que é sempre a mesma luta, né? Eu fui uma pessoa que já tive distúrbio alimentar, já tive anorexia. E é basicamente a mesma coisa. Sempre identificar quando o gatilho tá ali, peraí. Botar o pé no chão, falar, eu já passei por isso, não é esse o caminho. Isso não vai me levar a lugar nenhum, lembrar de tudo que aquilo me causou negativamente e voltar pro eixo. Assim como quem tem uma depressão profunda, o tempo todo, ninguém é curado de depressão. Você tem que identificar os gatilhos e falar assim, preciso de ajuda, né? E sempre, às vezes a gente tá tão habituado, tão acostumado, porque existem algumas estratégias. Quando a gente tá sobre a impostora, o impostor, existem algumas estratégias que você utiliza, recursos que você encontra como um aconchego, como um conforto, para aprender a lidar com essa síndrome. Então, muitas vezes você se mata de trabalhar, vira uma workaholic. Fazer, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Agnes, ninguém me vê na empresa, nunca vai chegar a minha hora, então nessa hora você dobra o teu horário, você se veste como não gosta, você cria recursos de que assim vai funcionar. E vem a sobrecarga. Exatamente. Tem pessoas que se sobrecarregam muito, é uma das estratégias. Trabalho, faço para agradar, para parecer que eu sou boa, porque tem a crença de que o meu esforço só é válido se eu suar a camisa, se eu realmente vestir a camisa, viver para a empresa. Outros acreditam que não merece esse posicionamento de sucesso, então nem adianta eu fazer. Gente, tá vindo tanto. Conforme a gente vai conversando, tá vindo tanta coisa na minha cabeça que eu acho que eu não vou nem conseguir me controlar muito nesse podcast. Acho que uma hora vai vir, assim, a emoção. Porque eu vou lembrando de coisas e assimilando. Por isso que é preciso falar. Por isso que eu quis criar esse podcast pra dar voz e aprender, sabe? Sobre os assuntos que eu me interesso, que as mulheres se interessam, enfim. Porque a gente precisa falar de alguns assuntos, né? Eu já sabia o que era a síndrome da impostora, já li sobre, já vi relatos de pessoas, inclusive muito famosas sobre, mas quando você fala sobre o assunto, quando você abre uma discussão, vem vindo os insights. Poxa, é isso, é isso. Eu fazia é isso. É isso. É assim que eu lido. Ô Fer, eu acho que um fenômeno que também acontece muito, tem o excesso de trabalho, mas também tem a famosa procrastinação. Que aí, quantas mulheres estão aí nos ouvindo que têm um super potencial, que têm, assim, sonhos nas mãos, desejos, e às vezes não consegue destravar um stories no Instagram, por quê? Porque tá sobre a síndrome da impostora. Então, quando eu também percebo assim, por exemplo, quando eu tenho uma entrega muito grande. Então, assim, ai meu Deus, vai ter uma entrega que é muito grande, aí já começa aquela ansiedade, mas a gente vai indo. Eu já percebo que eu tô sobre a impostora e eu falo, opa, peraí, eu tô procrastinando, não, eu tenho que ir lá e falar com essa pessoa. Porque às vezes a gente procrastina coisas grandes, né? Que são consideradas grandes. Assim, Na maioria das vezes, na inclusive. maioria das vezes. Então, por exemplo, não, eu tenho que ir conversar com uma pessoa que eu considero assim. É super importante, às vezes você fica procrastinando porque você tá com medo. Você A tá gente sobre sabe, impostora. a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Não faz, porque tem alguma coisa que parece que te segura, que é o medo, que eu acho que vem muito da impostura. A procrastinação é uma estratégia, assim como a autossabotagem. Então, muitas vezes as pessoas vão empurrando com a barriga, nada mais é que a procrastinação. Vão adiando, vão evitando o desconforto, porque tem medo de... Ah, e se descobrirem que eu não sou tão boa? E se descobrirem que eu não domino tanto assim? Que eu não dou conta? A Rafa Brits mesmo passou
por todas as provas, um processo super importante. muito, e ela recusou. Porque o colega falou assim, mas lógico que você ia ganhar, você é a mais bonita. Ela E ela- vestiu aquele estereótipo. E ela falou, realmente, eu não mereço a vaga. Eu só fui aprovada porque eu sou bonita. A hora que eu cheguei lá, eu tenho que fazer uma planilha no Excel, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Não, eu não quero a vaga. Você entende? E aí, como que eu trabalho isso? Como que a gente trabalha, já que não tem cura? Como você lida? Primeira coisa, tomando consciência que não é você, é a sua emoção. E você não é a sua emoção. Você tendo consciência de que eu não sou o que eu estou sentindo, por quê? Qual a evidência? O quanto eu domino isso? O quanto isso aqui pra mim é tranquilo? O quanto eu entendo é a minha praia? Eu vou trazer um exemplo de um atendimento recente. Um cliente super assim, faz 3 vezes por dia atividade física, policial militar. E ele procrastinando, usando da procrastinação pra prestar uma prova que, teoricamente, na crença dele, é para meninos de 18 anos. Porque com 42, é lógico que eu não vou passar. Eu só ouvindo. É lógico que eu não vou passar. Então, não é pra mim. Ó os pensamentos. É o pensamento da síndrome do impostor. Não é pra mim. Sou velho. Aí eu ouvi, eu falei, ok. Quantas vezes por semana você pratica exercício físico? Era um atendimento em casal, a esposa. 3 vezes por dia, Fernanda. Ele nada, ele corre, ele isso, ele aquilo. Aí ele começou a se emocionar. Eu falei, é uma prova de condicionamento físico. Você tá fechando os olhos pra evidência, pra realidade, pra tua capacidade, porque condicionamento você tem, acreditando que só quem tem 18 anos vai ter a vitalidade pra fazer essa prova. Você, com o teu porte físico, com a tua disposição, pode ter certeza que tá passando a régua em vários meninos de 18 anos. Não significa muita coisa, né? E, Aí eu falei, você tá sobre síndrome do impostor. e aí veio outro insight, você falando isso, que assim, o quanto é importante a terapia, né, porque assim, quando as pessoas me elogiam, por exemplo, muitas vezes eu entro nessa defensiva, tipo assim, tá me elogiando porque vê meu superficial, não sabe exatamente, sabe? Tá me elogiando. E aí, quando você faz a terapia, a psicóloga vai te mostrar o por trás daquilo, vai te fazer ver por que você é boa. E não só te elogiar, porque quando você recebe um elogio, logo já vem a autossabotagem. Na mesma hora eu já penso, mas ele tá me elogiando, não tem noção disso. Sobre elogio, uma das coisas da impostora, um exemplo, às vezes a gente tem dificuldade em receber elogio, a gente quer justificar. Então, vou dar um exemplo. Eu chego aqui, aí a Fer fala, como você tá linda, que roupa linda. Ai, paguei baratinho. Comprei lá na... Tipo assim, a gente não consegue só simplesmente falar obrigada e aceitar o elogio. A gente quer justificar. Ai, é baratinho, nossa, comprei, paguei, nossa, é baratinho. Né? Já se diminuindo, a gente não consegue falar, obrigada. Olha só, olha o gatilho que veio agora. Flá, você percebeu o meu processo de emagrecimento. Eu tô há um bom tempo nesse processo. E olha como a gente tira totalmente o nosso valor, o nosso esforço de cena. Nossa, você emagreceu, uma mãe de uma criança, de uma amiguinha das meninas. Falei, sim, emagreci. Aí ela virou e falou assim, nossa, é perceptível. Eu falei, mas também, mais também. Nutricionista, atividade física, consultoria pra atividade... Não. Aí eu falei, peraí, tudo bem. Eu busquei recursos pra me ajudar, mas quem fez todo o esforço foi Exatamente. eu segui a dieta, eu vou na academia todos os dias, eu mudei meus hábitos, eu mudei uma rotina. Porque eu entendi que a motivação, ela não é o suficiente, eu preciso decidir. Outro sintoma da síndrome da impostora, né? Terceirizar a razão do nosso sucesso. Terceirização é outra estratégia. Às vezes nós estamos aqui, poderia falar tipo, então, você pode ler
o livro da Rafa Brits, você pode assistir o TEDx da Obama, a gente pode jogar toda a responsabilidade ou o mérito de dominar esse assunto para uma terceira pessoa, porque às vezes a gente não se acha competente. Não tá saindo de tudo que eu estudei, de todas as informações que eu coletei. Tá saindo dessa aqui, que essa é uma referência confiável. Olha a autossabotagem. E o elogio é isso mesmo. Recentemente, assim, eu fui convidada para ser apresentadora do Folclore em Olímpia, e aí eu cheguei lá na sala, eu falei, gente, o que será que é, né? Nunca passou pela minha cabeça. Eu fui realmente sem ter emoção nenhuma. Eu falei, provavelmente estou me chamando lá para fazer alguma coisa de filmagem, sempre pensando no back, né? Vou pedir para fazer um vídeo, alguma coisa. A hora que eu cheguei lá, que eu recebi o convite, eu consegui dar uma segurada na emoção, fazer a plena. Mas eu já saí assim, gente, como que eu vou subir no palco? Esse povo tá doido, o que eles estão pensando? Eu já fui me sabotando no carro, aí eu cheguei e falei, não, pera, eu vou curtir esse momento. Então foi onde eu realmente encarei a impostora de frente, falei, não, eu vou curtir, eu vou comemorar, foi por mim, sobre mim. E aí eu encontrava algumas pessoas que tentavam, às vezes, fazer alguns comentários que iriam ter gatilhos. E eu ali, não, é sobre mim. Tipo, o convite foi para mim. Então eu acho que se eu não soubesse lidar com a impostora, provavelmente eu teria recusado. Com certeza. A gente tá falando sobre os gatilhos, né? E um dos gatilhos que eu identifico, assim, como um dos principais, junto com os outros que a gente citou até agora, é a questão de financeiro também, né? De limitação financeira. O quanto que essa limitação financeira limita a nossa capacidade de sonhar, de achar que é capaz de realizar alguma coisa. Porque, quer queira ou não, quando você tem condição financeira, você investe naquilo que você quer, né? Isso traz um retorno. Então, o caminho, com certeza, é mais longo para quem não tem, né, o dinheiro para investir. Então, eu acredito que, inclusive, isso faz muito sentido para mim, né? Que é a questão mesmo da dificuldade financeira, o quanto que isso pode impactar na questão da gente se achar o suficiente para alguma coisa. Eu acho que a gente acaba empacando, porque, por exemplo, a gente só tem uma opção para investir. E aí você não se acha bom o suficiente, você nunca vai ter coragem de usar sua última reserva em você mesmo. Porque a gente se auto-sabota, a gente não confia na gente, né? Uhum. Eu vou fazer e não vai dar certo. E eu vou ter arriscado gastar a última, né, última suspira. Então, é muito. E outra coisa também, eu acho que essa questão financeira pega muito, porque eu vejo no dia a dia, quando eu abro caixinha, é o medo de cobrar. Por quê? Porque a gente já tem aquela dificuldade de nos vender. Então, a hora que chegar lá, a gente já fala assim, a pessoa vai achar meu serviço caro. Então, isso é uma coisa que eu também trabalho diariamente, de entender o meu valor. É esse o meu valor e eu vou mostrar. Porque se a gente já tá sobre a impostora, na primeira rodeada, você já fala, não, já diminuiu o meu valor, realmente, eu tô viajando, meu preço não é esse. Então, até a dificuldade de cobrar, né, Fer? E saber se Aham. posicionar diante de uma cobrança, né? Porque o Lohan fala muito isso. Quando você tem insegurança em passar o seu valor, a pessoa fala assim, opa, se ela tá insegura, é porque não vale. Agora, quando você fala, não, é por isso, meu valor é esse. E você se impõe diante disso. A pessoa fala, não, ela sabe o valor dela, a diferença de preço e valor, né? Mas Exatamente. hoje, eu dentro da minha cartela de clientes, as mulheres, elas têm muito mais dificuldade em realmente se vender, colocar o seu valor. É uma coisa que a gente trabalha muito, assim, para desbloquear. Por isso que eu até falo que é impulsionar pessoas mesmo. E geralmente sempre são gatilhos de impostura. Mais um gatilho também, que com certeza vem muito forte, é a questão da mulher se tornar mãe, né? Por vários pontos ali. Primeiro, que a gente muda, transforma a nossa vida, transforma nossas prioridades, né? Então, assim, uma mulher que já tá com a carreira engatilhada, andando, ela precisa pausar. E retomar é muito difícil. Assim como você retomar tudo na sua vida. Você retomar uma atividade física que seja, que você para. Tudo é difícil você voltar. E aí, quando a gente se torna mãe, a mudança no corpo, todas as alterações hormonais,
todas as dificuldades que a gente passa no relacionamento, né? Porque mexe com o casal. Então, tudo isso torna muito mais presente a síndrome da impostora, né? Quando a gente se torna mãe. Potencializa, né? E aí, como que a gente deve identificar? Algumas perguntas que todo mundo deve se fazer para identificar se você consegue driblar essa síndrome. Então, assim, do que esse comportamento, por exemplo, se eu uso a estratégia de autossabotagem, se eu procrastino, se eu uso a estratégia de validar terceiros, qual a estratégia que você usa independe, você tem que se questionar. Conversar com você é um diálogo interno, né? Esse comportamento de procrastinar, ele tá me protegendo do quê? O que eu ganho com isso? De quem eu estou querendo me esconder? Ou do que eu estou querendo, o que eu tô querendo evitar? O que tá me assustando? O que de fato tá me assustando? Será que esse comportamento condiz com a minha realidade? Tem a ver, tá congruente com a minha natureza e também com o que eu vivo hoje? Que tá tudo ligado com o que eu pontuei para aquele cliente. Olha para sua realidade. Olha para o que você faz. Olha para o que de fato é real. Você tá muito, porque a síndrome, ela tá muito voltada para sua idealização, para os pensamentos. Questione esses pensamentos. Se pergunte, se autoanalise. Esse é o primeiro passo para você driblar, para você começar a eliminar essas estratégias de lidar com a impostora, para você começar vencendo, né, essa síndrome. E eu acho que uma coisa que faz, que a síndrome gera na gente, é querer se blindar mesmo e esconder todo esse sentimento. Por isso, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso e sobre as minhas inseguranças, porque eu sempre pensava assim, será que se eu falar sobre as minhas inseguranças, as pessoas vão achar que eu não sou capaz, porque eu mesmo tô duvidando de mim? E esses dias eu vi um vídeo da Andressa, da Coisa de Mãe Andressa, né, no Instagram, o arroba dela. Ela pegou um papel da filha dela, que a filha dela escreveu sobre o que ela queria para quando ela crescesse. E aí, uma das coisas era que a magia exista. E olha, me arrepia de falar que na hora que eu tava vendo aquele vídeo, eu me emocionei muito, na hora que me deu um gatilho tão forte. E eu comecei a pensar que a magia, pra mim, se perdeu muito tempo, sabe? Quantas vezes eu desisti muito fácil dos meus sonhos, muito fácil, tipo assim, coisas que eu queria muito, e as pessoas nem percebiam que eu tava desistindo, que achavam assim que eu não queria mesmo aquilo, porque eu não me via conquistando aquilo. Então eu falava assim, já que eu não vou conseguir conquistar, então eu vou parar. Então, é a primeira vez que eu tô... Por isso que esse podcast fez tanto sentido pra mim. Que é a primeira vez que eu tô me abrindo sobre isso e expondo isso. Quem é muito próximo de mim sabe um pouco, mesmo assim, não tão a fundo. Porque tem muitas coisas que eu nunca abri, que eu nunca falei. Olha, isso me... E eu também demorava pra conseguir perceber isso. Que aquilo realmente tinha mexido comigo e feito mal. Porque eu criava essa carcaça de, tá tudo bem, sabe? Não vai dar certo mesmo. É o pouco esforço, é uma estratégia que você usou, né? Tem quem vira workaholic, faz, e tem quem realmente entra na contenção. E você fez muito isso, né? Obrigada, né, assim, por essa partilha, Flá. Você falando isso, Flá, é muito legal, porque eu sempre fui muito sonhadora. Então, eu sempre fui uma menina que fui sempre a legal que estava vendo o sonho dos outros. Então, eu sempre fiquei sentada vendo as pessoas realizarem coisas. Por quê? Porque eu achava que eu não podia. Então, hoje eu quero deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente: tenha coragem, não tenha medo, encare mesmo. Porque quando eu resolvi ter coragem, eu realmente estou vivendo coisas que eu nunca imaginei que eu vi na minha vida. Eu estou em uma transformação de 1 ano e meio na minha vida, que eu deixei de ser a pessoa que enxerga os outros e estou me enxergando. Então, eu deixei de ser a pessoa que senta na plateia para subir no palco, porque eu realmente tive coragem. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres que estão ouvindo a gente é coragem para encarar e realizar os sonhos. Olha, pegando o seu gatilho, né? Coragem.
o significado dessa palavra descreve tudo que você tá vivenciando, então eu acho que todo mundo deve vivenciar. Coração. Agir com o coração. Coragem nada mais é que a gente agir com o coração. E se a gente só é capaz de agir com o coração quando a gente se permite ser vulnerável, não ter medo do julgamento e encarar a realidade. Acho que é isso. Obrigada, gente. Adorei, foi um prazer, Fer. Você é uma profissional maravilhosa. Obrigada, você também. Eu tava aqui desde da tua emoção, começou a me arrepiar e falei, ai, gente, Espero não que para. você possa continuar aí agregando muito na vida dos seus pacientes, clientes, que tenho certeza que eles são sortudos de ter você. Obrigada, faço das suas palavras as minhas. Prazer é meu te conhecer. E que você continue, Flá, trazendo assuntos tão importantes. E eu acho que hoje já é assim. Eu vi no carro pensando isso. Gente, 3 mulheres para falar sobre o assunto que a gente quer, sobre o que a gente deseja, sem censura. Então, acho que é um grande passo. Você continue nesse propósito, Flávia. Obrigada, gente. Tô muito feliz. Tô muito feliz Falei. mesmo. Ia ser top. Um beijo, frio. gente. Até a próxima.